Sócrates e Jesus seriam o mesmo espírito? Para a doutrina espírita, não. Mas você pode encontrar alguma literatura que afirme que Krishna, Sócrates, Buda e Jesus seriam o mesmo espírito. Na visão da doutrina espírita, não seriam. Eles seriam diferentes. E aí você vai me dizer, mas a doutrina deles é muito parecida, mas é para ser mesmo, porque a doutrina não pode ser diferente. Se a doutrina é uma doutrina apoiada na lei universal, o pensamento de todos não é só desses quatro, mas de Hermes, o de Orfeu, o da Cabala, o de tantos iluminados que passaram pelo planeta, também é muito semelhante. Então, essa semelhança, na verdade, não dita que é o mesmo espírito, mas que essa fonte é a fonte comum. Então, promana uma fonte de verdades e tudo se alinha para lá. No item 256 do Livro dos Médiuns, existe uma colocação sobre isso, em que Kardec diz assim: quando o espírito é imperfeito, é mais fácil reconhecer a autoria de um texto. Mas à medida que o espírito evolui, ficando cada vez mais difícil saber se o texto é dele. Então, por exemplo, você tem uma pessoa imperfeita, as palavras que ela usa, os seus pensamentos equivocados aparecem e você diz, isso aqui foi João que escreveu. João tinha esse negócio de falar mal da mãe dele. Mas na medida que o negócio vai subindo, você lê a mensagem, ela está assinada. Vicente de Paula. Aí diz, isso aqui não é Vicente de Paula, não. Isso aqui é Francisco de Assis. Cara, ele já tem tanta similaridade de pensamento que já não dá mais para você dizer, esse é Francisco, esse é Vicente de Paula. Porque na medida que os espíritos vão se aproximando no curso da evolução, em termos da perfeição, seus pensamentos vão ficando cada vez mais próximos. Há uma identidade de pensamento. Então, é razoável que, se essas entidades estão assim bastante evoluídas, e essas quatro que eu citei estão, que é Krishna, Buda, Sócrates e Jesus, evidentemente há um alinhamento muito grande do pensamento dessas entidades, e, portanto, uma lógica convergente das suas ideias. Mas você pode encontrar quem diga que é o mesmo. Eu não estou dizendo que não seja. A doutrina espírita, ela considera que Jesus é o governador planetário e esses outros e os mais ainda seriam integrantes da equipe que coordena os trabalhos do orbe. Dei uma olhada no livro Espírito da Verdade, capítulo 8, primeiro tópico, que é o Espírito Santo, coletividade de espíritos elevados que coordenam com Jesus a organização do planeta. Esse é o Espírito Santo. Então, eles fariam parte do Espírito Santo, o que não é nem demérito. Aí só um detalhe. Como que eu posso dizer que o Cristo é superior a eles? Eu não estou querendo medir, fazer nenhum tipo de medição para dizer, ele é melhor, ele é pior. Não estou querendo medir, não é meu objetivo, é só para a gente ter uma noção. O Cristo entrega a doutrina secreta para todo mundo. Ele entrega para todo mundo. O foco dele era todo mundo. Era todo mundo. Agora, quando você vê o pensamento dos outros, eles tinham um grupo de discípulos e ensinava para eles, porque a doutrina secreta não era entregue para todas as pessoas. Jesus não, entrega para todos. Esse é o primeiro ponto. E segundo é que Jesus era tão extraordinário que ele entregou a doutrina secreta sem falar das leis espirituais. E todo mundo, para pregar o bem, teve que apoiar nas verdades espirituais. O Krishna falou do amor, mas ensinou reencarnação. O Buda falou de autoconhecimento, mas encostou na reencarnação. Sócrates ensinou a necessidade também da transformação, da busca da perfeição, mas apoiado na reencarnação. Jesus tinha tanto amor, ele entrega a doutrina, propõe uma mudança e não está suportado por um conhecimento espiritual, que viria depois. Viria depois, quando ele disse, olha, o Consolador vai vir para dar o suporte técnico daquilo que eu estou falando. Então, essa é a diferença de Jesus para eles. Eles entregaram a doutrina inteira para um pequeno grupo, e enquanto Jesus entregou uma parte da doutrina para
todo mundo e disse, depois vai vir a terceira parte aí para vocês. Na parábola do fermento, são 3 medidas de fermento que é colocado na massa. A primeira revelação, a segunda e a terceira. Então, ele tinha colocado a segunda, e daqui a pouco vem um cara colocar a terceira medida de fermento dentro dessa massa.